Olá, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar nosso culto mais um dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 92. Abra sua Bíblia no Salmo de número 92. Vamos fazer uma leitura. Salmo de número 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltérios e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Até o versículo 5.
que bom é louvar a nosso Deus. Que bom é render graças a Ele. Vamos orar agora nesse momento. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, por todo o cuidado que o Senhor tem por nós. Queremos te bendizer, queremos, Deus, neste momento, te servir, Deus. Queremos, Senhor Deus, render louvores ao teu santo nome. Fica conosco, nos abençoe durante este culto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos agora louvar o nosso Deus todos juntos. Vamos cantar cânticos. A equipe de louvor preparou alguns cânticos, nós vamos louvar a Ele. Vamos cantar. Dias de tribulação.
Que bom, irmãos, louvar ao nosso Deus, bendizer a Ele, cantar com os nossos irmãos. Agora nós queremos orar mais uma vez. Vamos orar pelo nosso país, especialmente, para que Deus possa ter misericórdia do seu povo, para que Ele possa preservar as vidas. Nós estamos atravessando esse momento de dificuldade e precisamos da intervenção do Senhor na nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós te suplicamos, Pai, que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor esteja, Deus, à frente do nosso povo, que o Senhor, Deus, salve pessoas da morte por essa doença, que o Senhor, Deus, abençoe e contenha o avanço da doença, que o Senhor, Deus, abençoe as pessoas para que elas possam também se sentir em paz, para que elas possam repousar o seu coração no Senhor, que é a nossa rocha, que elas possam, Deus, acalmar a sua ansiedade, para que elas não possam ficar preocupadas com isso o tempo todo. Que o Senhor, Deus, nos abençoe com o Teu Espírito, falando aos nossos corações, nos dando certeza a cada dia da Tua presença nas nossas vidas. Nós precisamos, Deus, sentir o Senhor perto de nós e por isso, Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, para que eles também não nos atrapalhem, para que nós possamos nos achegar mais perto de Ti. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor abençoe os nossos governantes como um todo, todos eles, Pai, que o Senhor possa abençoá-los, para que eles possam conduzir o Teu povo, para que eles possam ser instrumentos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Irmãos, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que você possa compartilhar este vídeo com mais pessoas nas suas redes sociais, para que as pessoas possam também ouvir a palavra do Senhor como nós vamos ouvir agora. Vamos ser abençoados pela palavra de Deus. Olá, graça e paz a todos. Quero agradecer você que tem a cada dia nos acompanhado aqui no nosso canal. Pedir que você depois compartilhe esse vídeo com as pessoas, com seus amigos, seus familiares, para que eles também possam ouvir a palavra do Senhor. Eu queria compartilhar um texto nessa noite que está em Eclesiastes, no capítulo 4, versículos de 9 a 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Queridos, essa palavra aqui é do rei Salomão. Embora ele não fale especificamente sobre casamento, sobre família, conforme o nosso contexto aqui, mas sem nenhuma dificuldade nós podemos aplicar essa expressão, a força dessa expressão, em um casamento saudável ou em qualquer relacionamento humano, como amizade, por exemplo, não é? Porque nós sabemos que quando Deus é o fio central, o fio mestre, que faz com eles o cordão triplo, não temos dúvidas da qualidade dessa aliança que se pode construir, não só no casamento, mas como eu disse também, em qualquer relação humana, não é? Ainda mais quando nós sabemos que a instituição do casamento, da família, é uma instituição divina, criada por Deus. E nada mais correto do que seguir esses critérios que o Senhor mesmo estabeleceu para que se construa uma família saudável, para que se construa um relacionamento saudável. E a nossa família é parte fundamental do nosso relacionamento com Deus, porque através dela Deus abençoa a terra, conforme Deus mesmo prometeu a Abraão, não é? Que abençoaria todas as famílias da terra. Então eu queria pensar com você sobre essa expressão aqui desse texto, que está nesse texto que nós lemos. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Irmãos, aqui Salomão, ele tece uma argumentação enfatizando a importância de uma relação conjugal saudável. Não é? O casamento como uma instituição apoiadora e de proteção mútua, cujo relacionamento alcança o seu clímax máximo, não é? O seu clímax nessa expressão aqui do finalzinho do capítulo 2, versículo 12
de Eclesiastes 4. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, não se rebenta com facilidade. Irmãos, não podemos pensar que no relacionamento entre marido e mulher seja apenas um relacionamento. Não seria justo, não seria correto a gente agir como se Deus não estivesse, como se Deus estivesse alheio à relação do casamento ou à organização familiar, não é? Então, nessa relação conjugal, precisa haver a participação de uma terceira pessoa. Principalmente quando nós sabemos que Deus é o criador da família. E é Ele quem a abençoa, é Ele quem a protege, não é? Então, sendo assim, é necessário que Deus esteja presente nessa relação. Ele é o alicerce da família, Ele precisa ser a base da nossa relação conjugal. Daí a justificativa de Salomão em afirmar que o cordão de 3 barras não se quebra com facilidade. 3 dobras, não se quebra com facilidade. Então, irmãos, eu queria pensar o seguinte, na primeira expressão aqui, que Deus deve ser a primeira dobra desse cordão. Irmãos, nossa relação com Deus, como eu disse aqui na semana passada, deve ser prioridade. Ela é prioridade. A minha relação com Deus, ela não pode começar quando eu me caso, quando nós nos casamos. Eu não posso entender que o meu relacionamento com Deus se dá a partir do meu casamento. Não. A minha relação com Deus, ela abrange todas as áreas da minha vida. Indistintamente. O meu casamento é uma dessas áreas. E depois do meu relacionamento com Deus, ela é a mais importante. Sem dúvida. Eu tenho que entender que quando Deus instituiu o casamento, Ele também se torna o alicerce dela. Por isso que o Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, quando o casamento é edificado apenas naquilo que o marido e a mulher sentem um pelo outro, ou seja, a base dessa relação são apenas os seus sentimentos, não é? Sem um compromisso sério, firmado com Deus, é o mesmo que construir uma casa sobre a areia, como o Senhor Jesus fala na parábola dos 2 fundamentos, em Mateus capítulo 7. Uma relação fundamentada apenas nos sentimentos é como uma casa na areia. Ela desmorona com facilidade, não é? Diante das tempestades da vida e se torna uma relação frágil, uma relação sem consistência. Sabe por quê? Porque falta o cimento, como eu falei aqui na semana passada, da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é que fortalece as nossas demais relações. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você agora, numa experiência de quem tem 40 anos de casado. Irmãos, os problemas que nós enfrentamos no nosso relacionamento conjugal é muito diferente dos problemas que a gente encontra pela vida. Eles são muito mais intensos, eles incomodam muito mais. Traz muito mais dificuldade para nós. Então, o casamento que é edificado sobre o próprio Deus, ela pode, nessa primeira dobra, ela pode passar por dificuldades, por problemas, mas ela consegue se manter, exatamente por causa dessa relação que nós temos com Deus, que consegue fortalecer a nossa relação conjugal, não é? Ela pode vir aí as tempestades, o vento, a fúria do vento, pode vir aí ser agitado de todos os lados, mas a casa vai permanecer de pé, né? O rio, a enchente pode trazer algumas dificuldades, molhar as paredes, mas pode haver algumas avarias, mas nunca uma destruição total. Por isso que eu sempre digo, irmãos, que o casamento que é edificado só sobre o próprio Deus, ela tem essa firmeza, não é? A primeira dobra aí deve se começar antes do nosso relacionamento conjugal, não é? Nós temos que trazer isso para o nosso casamento, essa realidade de uma vida com Deus, porque essa vida com Deus norteia toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Em nosso relacionamento, sem essa relação com Deus, ela se rompe com facilidade. Nosso casamento irá por água abaixo, se não tiver realmente um alicerce sólido, uma base sólida, para que a gente possa conseguir caminhar. E o segundo ponto que eu quero pensar aqui, irmãos, é que o marido é a segunda dobra, não é? O marido é a segunda dobra desse cordão. A Bíblia é muito clara quando ela diz que o homem deve deixar
pai e mãe, e assumir o seu papel unindo-se à sua mulher, né? E é nesse compromisso feito com Deus e diante da igreja, naturalmente, deve ser preservado, deve ser perseverante, deve ser romântico, deve ser abnegado e, acima de tudo, abençoador. Esse relacionamento deve ser, acima de tudo, abençoador, porque esse compromisso deve assumir com a disposição, o marido deve assumir esse compromisso como disposição de amar a sua esposa, de cuidar da sua esposa, não é? Mas esse cuidado, ele é especial, porque ele envolve o cuidado físico, moral, emocional e espiritual. O marido é o líder da sua casa, é através da palavra que ele edifica, ou que ele santifica a sua casa. Então, servindo de exemplo, ele mesmo de exemplo. Por esse motivo, tanto a esposa como o marido, eles precisam conhecer a Deus e ter um relacionamento acertado com Ele, não é? Caso contrário, eles não terão condições de cumprir essas obrigações que a família precisa. Porque se o marido, querido, se o marido não serve a Deus, ele também não vai servir a sua esposa. Pelo contrário, ele vai se servir dela e vai usá-la de forma indevida, né? De forma que não trará benefícios para a família. O marido deve proteger a sua amada e não fazer dela um escudo, porque o marido é o sacerdote da sua casa, ele é o líder espiritual da sua família. Assim o marido representa essa segunda dobra aqui desse cordão. E em terceiro lugar, irmãos, a esposa é a terceira dobra desse cordão. E da mesma maneira, a esposa deve se comportar. O critério é para ambos, né? O critério é o mesmo, não pode ser diferente. Ela deve ter um relacionamento acertado com Deus em primeiro lugar, como eu falei aqui, para que ela possa assumir o seu papel de amar o seu marido e se sujeitar a ele, da mesma forma como a igreja se sujeita a Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então a liderança do marido não pode ser desafiada, né? Ele é o cabeça instituído por Deus na família, não é? E a esposa deve ser sábia e edificar a sua casa. E essa sabedoria, irmãos, ela vem de Deus. Por isso que a esposa precisa ter um relacionamento com Deus, para que ela consiga desenvolver esse papel de forma coerente com a palavra, de forma que traga benefício para a sua casa. Paulo diz que assim como a igreja está sujeita a Cristo, não é? A esposa deve se sujeitar ao marido. Ela deve se esforçar, como diz Provérbios 31, né? Para fazer bem ao seu marido todos os dias da sua vida. A mulher deve procurar ser amiga, conselheira, apoiadora e, acima de tudo, irmãos, intercessora da sua casa. Porque ela agindo assim, ela vai fortalecer o seu casamento e vai também abençoar toda a sua família. Não podemos esquecer que tanto o homem quanto a mulher, irmãos, eles ocupam o mesmo lugar aos olhos de Deus. Nenhum é maior que o outro, né? Não podemos esquecer que homem e mulher foram criados assim, não é? E Deus, e apenas os papéis é que são diferentes. Os papéis são diferentes, portanto, deve haver harmonia na relação. Nem o marido deve tratar mal a esposa e nem a esposa deve resistir à liderança do seu marido. Quando essas coisas acontecem, quando há desobediência das coisas que Deus estabelece, com certeza o casamento fracassa. Então o cuidado deve ser mútuo, deve existir parceria entre ambos e não competição. É assim que a palavra de Deus nos ensina, para que realmente a família possa alcançar o seu objetivo como projeto de Deus. Não só na nossa casa, não só no nosso lar, na nossa vida, mas também na sociedade. Então eu queria concluir, querido, dizendo o seguinte: se não houver a presença de Deus no relacionamento, no casamento, na família, em nossas famílias, nós não vamos conseguir suportar as crises que muitas vezes caem sem dó sobre as nossas casas. Não podemos pensar que a necessidade maior, irmãos, não podemos pensar que a necessidade maior de nossas famílias seja uma bela casa, seja um excelente emprego, uma vida confortável. Não que isso não seja algo bom e não seja desejável, claro que é, mas a nossa maior necessidade é independente da nossa condição, não é? É da presença de Deus, da direção de Deus, do seu cuidado, da sua proteção
para nós e para nossos filhos. Porque se Deus estiver conosco, irmãos, se Ele for um dos 3 fios aqui do nosso casamento, esse cordão de 3 dobras, com certeza ficará muito, muito mais difícil de se quebrar. Pense nisso, meus queridos, pense nisso essa semana. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para que nós possamos realmente construir a nossa família dentro daqueles propósitos que Deus estabeleceu como família, como projeto de Deus. Vamos orar nesse instante? Deus querido, amado Senhor, Senhor de toda graça, nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre nós e entendemos que a Tua fidelidade para conosco, Pai, nos deixa comovidos, Pai. Precisamos do Teu olhar misericordioso, que esse Teu olhar esteja sobre nós sempre, Pai, sobre o Teu olhar amoroso sobre nossas famílias, seja constante e que a Tua palavra seja sempre o nosso norte para fazermos a Tua santa vontade, Senhor. E que o Teu Espírito Santo nos alimente com amor constante para que venhamos a honrá-lo cada dia mais, Senhor, sermos Seus testemunhos aqui nesse mundo. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, por amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma ótima semana a você e que Deus continue a te abençoando e nos dando a alegria de podermos ser uma família forte e saudável para que o mundo possa conhecer o amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém.